Então, agora, o que eu não sei se eu pedi para vocês, que fica muito legal, é vocês criarem um nome para o grupo, cada equipe. Eu uso muito, não sei se vocês já usaram, um software, que é uma plataforma que chama Canva, tá? Prof, eu já passei essa tarefa deles passarem o Então nome tá. pro grupo. Então o Canva, você que tem modelos de postagens, tá? Então tem modelos de postagens, você tem modelo de logomarcas também. Então a ideia é que vocês criem um nome para o grupo, criem uma identidade visual para o grupo, tá? Escolha uma paleta de cores para vocês trabalharem, que daí algumas coisas eu vou pedir para vocês postarem. Aí cria um Instagram para esse grupo também, tá? Com essa logomarca e tal. Cria um Instagram para esse grupo. E aí vocês me sigam, quem não está me seguindo com o grupo, né? Vocês devem estar me seguindo como pessoas, mas me sigam como o grupo, né? Cria o grupo e daí me siga, daí eu vou seguir vocês de volta também, vocês me passam esse perfil para eu poder seguir vocês, que daí algumas entregas eu vou pedir via Instagram, né? Que nem agora, normalmente eu peço, posta isso, ou divulgando a empresa, falando da empresa ali. É claro que a gente não vai falar o que ela faz de marketing, porque a gente está trabalhando com algo que a gente está criticando, né? De uma maneira positiva, mas sim. Então, só para apresentar qual que é a empresa que a gente vai fazer. Então, o Canva, que é a plataforma que a gente usa, que vocês podem utilizar. É muito legal o Canva, né? Que daí vocês já vão praticando a arte de fazer alguma coisa ali nas redes sociais. Tá? Então, porque as redes sociais, Google AdWords, tudo isso são canais de comunicação, e aí a gente tem os e-commerce, que também é um canal de comunicação e um canal de distribuição, tá? Então, quando se fala em marketing digital, que o pessoal fala novo marketing, não tem nada de novo. A base é a mesma, tá? O que eu trabalho com vocês é a base, a fundamentação. Você entendendo essa base, você consegue, o que surgir de canal de ferramenta nova, você consegue trabalhar com ela. Né, porque até mesmo o Instagram, para você fazer um impulsionamento, você tem que entender o público-alvo, você tem que entender a estratégia da empresa, você tem que entender recursos, então você tem que entender uma série de coisas que não são tão simples, tá? Então, isso é algo que vocês têm que fazer. A próxima atividade, a próxima entrega, tá? Eu ia fazer agora uma aula de ambiente, não, acho que eu vou. A próxima entrega é uma atividade de desk research, tá? Eu coloquei para vocês, quer ver? Sistema de informação, deixa eu ver se está aqui, tá. Lá no módulo 2, que é sistemas de informação, vocês vão ver que tem lá, tá. Tem dois vídeos falando sobre sistemas de informações, tá, o que é sistemas de informações e tal, a importância da utilização de informações para tomada de decisão, e um texto, tá, deixa eu ver se ele está disponível, é um texto que eu achei no LinkedIn, o LinkedIn normalmente tem textos muito bons, que fala sobre o que é Desk Research, tá? Desk Research é um termo utilizado muito no mercado de pesquisa, tá? No mercado de pesquisa das empresas de consultoria, que significa levantamento e análise de dados secundários. Dados secundários são dados que existem, são dados que já foram coletados em algum momento. Tá? Então, a próxima etapa, tanto que eu coloquei lá na instrução, né, que o projeto é um levantamento de dados secundários no setor de atuação da organização em estudo. Então, vocês vão buscar levantar, eu tenho que fazer esse passo a passo para vocês ainda, então vocês farão esse levantamento de dados secundários. O que isso significa? Tá? Quando eu falo em dados secundários, né, que são dados que já existem no mercado, eu posso pensar em dois grandes grupos, um macroambiente e um microambiente. Tá? O macroambiente é aquela análise, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá, vou resgatar aqui o nosso esquema conceitual do que é marketing, tá? Opa, tô para cá, beleza. Então, lembrando que a gente está trabalhando aqui com análise do contexto de marketing, né, que envolve o processo de estudo de informações de mercado que auxilia no processo de tomada de decisão. Só que a gente sempre vai estar passeando nessas dimensões sem entrar com muito detalhes nelas, na parte estratégica e no composto de marketing, porque não tem como eu dissociar. Porque o processo de coleta de dados, o processo de análise de dados, ele envolve uma coleta para que eu tome decisões estratégicas e pense na minha gestão do composto também. Então, por isso que eu sempre vou estar passeando aqui, tá? Vocês vão rever isso aqui, rever não, vocês verão conteúdo mais aprofundado em gestão mercadológica, tá? Desses 4 Ps. Bom, então,
aqui nessa análise. Aqui eu tenho o ambiente de marketing, né? O que eu chamo de ambiente? Ou o ambiente, né? O ambiente da empresa. Isso vocês têm acesso a essa informação também na disciplina de planejamento estratégico. Então, vocês vão ouvir falar muito disso aqui. Você acaba ouvindo falar tanto nisso aqui na análise SWOT, que ela acaba parecendo simples, né? Ela acaba parecendo algo fácil, mas não é algo simples, não é algo fácil, tá, de se fazer, porque envolve um processo de busca de informações e análise dessas informações com base naquilo que você precisa para a empresa em questão, para o setor em questão, para a tomada de decisão. Então, quando eu falo no macroambiente, eu estou falando em elementos que afetam todo e qualquer negócio, tá? Então, por exemplo, quando eu pego variáveis políticas, tá? Projetos de leis que estão para ser votados, que estão sendo discutidos, lobby que algum setor faz, né, no governo para decidir alguma coisa, leis que são publicadas, né, a política conversando com a economia, cortes de recursos que estão sendo pensados, né? Então, política é o que a gente consegue, política e econômica, geralmente é o que mais aparece, né? A questão econômica, que afeta todo e qualquer negócio, e a questão política também. Então, na questão política, você tem que estar de olho no quê? Nas associações de classe, no que está sendo votado, no que está sendo discutido, legislação, regulamentação, tá? O que está sendo discutido que pode afetar o teu negócio, a tua empresa, e de que forma isso afeta, tá? Variáveis tecnológicas são, quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando só, por exemplo, de novos softwares, né? Porque quando eu falo de uma nova plataforma, um novo software, que nem, por exemplo, hoje aqui, eu estou dando aula em casa, né, no computador, com vocês estão assistindo de casa. Isso é uma nova forma de lecionar. Uma forma que, para a UT é uma inovação, para a UTFPR, né? Todos nós tivemos que nos adaptar, então isso é uma inovação, é uma tecnologia. Então, quando eu falo na tecnologia, em aspectos da tecnologia que pode afetar, são também novas formas de fazer a mesma coisa, né? Ou novos equipamentos que surgem, né? Que é geralmente o que a gente associa a tecnologia, mas tecnologia não é só isso, né? Ciência é tecnologia, se a gente parar para pensar bem. Tá? Então, em termos de tecnologia, o que surge que pode afetar? Então, quando a gente pensa, que nem quando o pessoal lá da Orixá falou, olha, tem o site, mas não é explorado. O site é uma tecnologia, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em marketplace, que as empresas podem vender os seus produtos por diversos canais de venda, isso já é uma tecnologia que já está bem presente, já usa bastante, mas se essas lojas que vocês estão falando aqui não utilizam isso, eles estão perdendo chance de crescer, né? Estão deixando de vender porque não estão aproveitando uma tecnologia específica, tá? Então, pensando em tecnologia, o que existe, né, no mundo hoje, no mercado, que pode afetar de maneira positiva ou negativa a empresa, tá? O negócio em questão. Então, tem uma tecnologia que, se surgir e a gente tiver recurso, por isso que eu gosto da visão baseada em recursos, e a gente tiver recurso, para a gente é uma grande oportunidade de mercado. Né? Opa, essa aqui, se surgir o concorrente pegar, eu tô ferrado porque eu não tenho dinheiro para poder comprar isso aqui. Aí é uma ameaça. Então, tudo depende dos recursos, de como que é feita essa análise. Essas análises de ambiente é onde eu analiso oportunidades ou ameaças, tá? Da análise SWOT. Variáveis sociais, que são aquelas socioculturais, né? Que são aquelas variáveis que trabalham com comportamento, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui variáveis demográficas, que eu estou falando de idade, sexo, mudanças na população, elas mudam o comportamento, né? Então, por exemplo, a gente tem, graças à tecnologia desses aplicativos de entrega, nós temos hoje um comportamento de pedir comida muito mais presente, né, do que a gente tinha antes. Variáveis naturais, a gente pega agora o próprio Covid, é uma variável natural, é algo que você não tem controle algum, tá? E o microambiente são variáveis que estão ali próximas da empresa e que afetam a empresa diretamente. Então, consumidor, né? Então, quem que é o consumidor desse negócio? Quem são os concorrentes, né? Intermediários de marketing seriam empresas terceiras que prestam serviços, tá? Agências de publicidade, agências de pesquisa, o próprio Instagram, Facebook, Google Ads, fornecedores diversos e outros públicos, outros stakeholders. Aqui, para nós, da área de marketing, a gente vai focar nesses dois aqui, consumidores e concorrentes.
tá? Então, a gente vai ter um foco mais centrado nesses dois aqui. Então, quando vocês fizerem um desk research, qual que é a ideia? Que vocês procurem analisar tanto o macro quanto o microambiente. Quando eu pego e falo nessas variáveis, eu vou até passar mais alguns exemplos aqui, tá? Quando eu falo nessas variáveis, dimensões, elementos, como vocês quiserem chamar, não significa que isso aqui é uma lista, uma receita de bolo que você tem que seguir à risca. Não, isso aqui ajuda a você ter um olhar para o ambiente externo. Porque quando a gente fala assim, se você chegar para um gestor e falar, você faz análise do que acontece no mundo para saber o que afeta a tua empresa? Ele pode falar, sim, eu sei, porque a economia, a política, ele vai acabar falando daquilo que é muito evidente, aquilo que aparece mais na mídia para todos, certo? Agora, se você pensar em aspectos mais específicos do negócio, se você pensar na tecnologia, né, política mesmo, para você saber se tem projeto de lei sendo votado, se tem portaria sendo publicada, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo lá em Brasília, né? Você tem que estar pesquisando, você tem que ir atrás dessa informação. Então, quando a gente procura ter um olhar pensando nessas dimensões, você amplia, né, a tua área de análise, né? Você não fica focado só naquilo que é interesse teu, de repente, ou naquilo que está mais evidente no momento. Você consegue olhar, ter um olhar mais amplo do que está acontecendo, tá? Aqui alguns exemplos, né, da dimensão demográfica, por exemplo, volume de idosos, proporção de idosos na população. Então, isso aqui é uma variável demográfica, então a gente tem um aumento da expectativa de vida, então você acaba tendo um aumento de idosos, você tem um aumento de pessoas recebendo aposentadoria, recursos, e você tem um aumento de gastos em alguns setores específicos. Então, como que isso afeta, né, o teu negócio específico? Aqui são variações na estrutura etária brasileira ao longo do tempo. Opa, aqui. Aqui é um exemplo de uma reportagem focando no consumo da terceira idade. Olha que isso aqui já é antigo, tá? Então, com que consomem mais? Então, isso aqui é algo que daí, por exemplo, se você está trabalhando com algo, então, por exemplo, isso aqui é um dado secundário, tá? Isso aqui também. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que no negócio de vocês, deixa eu ver se algum de vocês tem um foco. Não. Talvez ali a vidraçaria Prisma, que ela foca em pessoas que têm residência própria, que precisa reformar, que precisa comprar. Pessoas normalmente mais velhas têm mais recursos para investir nisso, têm mais renda discricionária, então pode ser considerado um público, tá? Vamos supor que você tivesse algum negócio focado para esse público. Então, isso aqui é uma informação que poderia surgir no Desk Research, que é uma informação secundária, tá? Aqui, exemplo, tem condomínios já que são adaptados, né, em São Paulo para a terceira idade, tá? Aqui uma outra característica demográfica, que é característica da população, então a diminuição, né, do número de filhos por família, isso impacta também diretamente, tanto no comportamento, nos aspectos socioculturais, quanto no consumo, né? Então, porque aqui você tem uma preocupação com o sustento, né, com criar os filhos. Aqui já sobra um pouquinho mais de dinheiro, os filhos são mais mimados, né? Então você tem comportamentos de consumo que são diferenciados. Aqui é um outro exemplo sobre mudança nas famílias, também demográfico, só que o demográfico, lembrando, sempre o demográfico ele vai estar relacionado com alguma outra dimensão. Né? Então, hoje, família não é considerado família só aquela estrutura tradicional, com o pai, a mãe e os filhos. Você tem famílias que são os amigos, você tem famílias, né, que são famílias homossexuais, então você tem diferentes características do que são famílias. Né, e dentro mesmo das residências tem locais que as pessoas resolvem compartilhar uma residência para diminuir custos, por exemplo, que é esse caso aqui. Tá? Então, não deixa de ser uma família, né, mesmo que temporária. Aqui, a tendência do bloco do eu sozinho, pessoas que querem morar sozinhas, né, isso a gente percebe pelo aumento da oferta de condomínios, de lofts, de apartamentos pequenos. Tá? Se vocês observarem, tem bastante. Além disso, produtos que, além de ter um aspecto funcional, tem um aspecto estético, geladeira, eletrodomésticos no geral, decoração. Podem ver que hoje há uma grande oferta desse tipo de produto, porque os solteiros têm uma renda discricionária maior, não tem filho para sustentar, né? Ele consegue gastar mais com esses objetos, tá? Aqui alguns exemplos, então, ó, comidas individuais, em porções congeladas, né?
os apartamentos menores, eletros que acabam sendo um objeto de decoração também. Então, são todos produtos que já surgiram, que já estão por aí, que vêm de uma tendência demográfica. Tá? E aí vem as tecnologias que surgem, né, para dar conta disso. Dimensão econômica, tá? Eu não atualizei a informação de 2016, então a gente vai falar de inflação, a gente vai falar de uma série de coisas, confiança do consumidor, que a dimensão econômica impacta, tá? Sociocultural, fatores e tendências relacionadas ao modo como as pessoas vivem, preocupação com a violência, um exemplo, aspirações e sonhos de consumo, consumo saudável, vaidade feminina. Aqui, por exemplo, a campanha que é feita para que o homem cuide de sua saúde é um aspecto sociocultural, porque o homem não tem o hábito de cuidar da saúde, de ir no médico, de se preocupar. Tanto que morrem mais homens numa idade jovem do que mulheres. Os homens morrem antes do que as mulheres também, tá? Então, por uma característica, essa questão de cuidar da saúde também. Aqui é a questão de vaidade, que eu trouxe alguns exemplos também, para essa questão dos valores, né, associado à beleza, são valores muito fortes no Brasil. Consumo saudável, um outro exemplo. Então, hoje, né, a própria Spartans Co. vem nessa tendência do consumo saudável, da vida saudável, né. Aí aqui, ó, eu gosto muito desse conjunto que eles utilizam, porque é toda uma comunicação voltada para o que eles estão ofertando, tá? Aqui algumas características que eu trouxe, né, de diferentes gerações. Quando eu falo vocês sabem o que significa Baby Boomer, geração X, geração Y, que são os Millennials, né? E assim por diante, hoje em dia já está na geração celular, que está nascendo com o celular. Essas gerações significam um grupo de pessoas que nasceram numa determinada época, e esse grupo ele vai atravessando os anos, né, e ele tem características que são muito específicas dele, né, porque ele vivenciou um momento que é muito específico daquele momento, que nem agora. A gente não faz a menor ideia, talvez a geração que esteja passando, a geração mais nova que esteja passando por agora, seja a geração Covid, né, que a gente não faz a menor ideia de como que isso vai influenciar, tá? Aí aqui são algumas características. Aqui algumas tendências culturais, né, de acordo com Faith Popcorn, que é um autor, uma consultoria. O ambiente tecnológico, que é aquilo que eu comentei, então fatores ligados ao conhecimento científico, aplicação tecnológica, então avanços tecnológicos que aprimoram as ofertas existentes. Aqui internet bem que nem é mais, né? Hoje eu diria que você tem o Pix, você tem os próprios pagamento via celular por aproximação, então, ou seja, você tem alguns avanços aí que estão mudando bastante a forma como a gente lida com o dinheiro. Novas tecnologias que substituem produtos existentes, como câmera digital, celular agora, né, o celular está inclusive substituindo as câmeras digitais, né, iPod também, acho que quase ninguém usa mais, nem deve existir mais, e novas tecnologias que criam novos mercados, né. Surgiu tablet já, eu acho também que a tendência é tablet sair do mercado ou encontrarem novas utilizações para eles, tá? Ambiente natural, então eu já falei do Covid, vírus, né, são ameaças, escassez de matéria-prima, que nem o caso que a gente teve agora de escassez de chuva no passado, que nós tivemos que ter rodízio de utilização de água, né, feito pela Sanepar. Então, são aspectos que você não tem controle, né, e você tem que se adaptar. Tá? Então, tudo isso, aí aqui, ó, político legal, legislação, tá? Projeto que proíbe venda de alimento não saudável é aprovado, isso afeta a venda de produtos, tributação, tá? Publicidade dirigida ao público infantil. Então, todos esses aspectos aqui, tá, fazem parte de uma análise de dado secundário, tá? Então, quando vocês forem realizar o Desk Research, então vocês verificarão se há elementos do ambiente externo que afetam o negócio, tá? Que vocês estão estudando, e aí vocês pesquisarão também informações de consumidores e informações de concorrentes, tá? O que tem ali. Concorrentes até não precisa, porque vocês farão essa análise depois, tá? Mas de dado secundário, consumidor, como é que você pesquisa? Porque como é que você pode pesquisar? Deixa eu até dar uma olhada aqui se eu coloquei para vocês. Certeza, não. Aqui, tá, isso aqui eu vou mostrar depois. Aí não coloquei aqui.
Deixa eu voltar. Parar. Tá. Porque quais são as fontes, né? Quais são as fontes de dados? Então, vocês vão em fontes oficiais, como o IBGE, Ipsos de Curitiba tem o IPPUC, FIEP, tá? E outras fontes também, aí associações de classe também, tem associações de determinados setores, e tem o Google Acadêmico, não sei se vocês costumam utilizar o Google, deixa eu compartilhar aqui de novo, tá? Gente, o Google Acadêmico e Google Acadêmico e Notícias, então assim, vamos pegar aqui, eu vou entrar no Google, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Ó, eu entrei no Google, tá? Até, ó, eu estava procurando aqui, vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui. Então, vamos supor que eu quisesse entender melhor o mercado do consumidor de artigos esotéricos, tá? Ó, aí ele já vem como montar uma loja, ó, diária. E, claro, você tem que olhar qual que é a fonte, tá? Ó, aqui, economia pontual. Eu considero até uma fonte confiável. Consumidor moderno, olha, astrologia é uma tendência de consumo, tá? Vamos ver aqui. Ó, Folha de São Paulo, só que isso é de 2012. É sempre importante vocês olharem a data também, tá? Então, que nem, por exemplo, aqui, eu abri. Opa. Ó, vamos ver de quando que é isso aqui. Não. Não tem o artigo. Ele colocou só fotos. Que são lojas de franquias, tá? Aqui não me trouxe muita informação. Aqui daria para vocês pegarem ideias para passar para a empresa. Essa aqui é a revista Consumidor Moderno, por exemplo. Isso aqui já é uma informação de Desk Research, tá? De 2019, é recente, não é tão antiga, tá? Então, aqui, ó. Porque eu vi que eles vendem coisas de astrologia lá também. Então, se isso é uma tendência, será que isso aqui é um foco que é interessante ser dado? Tá? Então, aqui pode ter informações que trazem alguma coisa para vocês como sendo uma oportunidade de negócio. Então, é dessa forma que você vai analisando e transforma isso numa análise SWOT depois. Né? Porque daí você vê isso aqui, você fala, nossa, astrologia, interessante. Aí você pesquisa mais, opa, isso aqui é um mercado legal para eles, então pode ser uma oportunidade de negócio, tá? E daí você coloca lá em oportunidade. Agora, vamos supor, agora eu vou lá no escolar, tá? O escolar Google, que é o Google Acadêmico, ele vai trazer para vocês artigos, dissertações e teses. É muito legal porque geralmente você tem um estudo de comportamento do consumidor muito bom, tá? Então, ó, consumidor é artigos, né? Artigos esotéricos, tá? Ó, então aqui, aí você vende tudo, ó, comércio de produtos em Porto Alegre, uma abordagem dos circuitos afro-brasileiro, ó, isso aqui é uma tese, tá lá no da PUC. Ó, a importância da comunicação no processo de adoção do consumidor, não, isso aqui não é, aí você vai caçando, né? Porque se vende tudo, aí vocês que têm que fazer a triagem dessa informação, tá? Deixa eu pegar esse aqui. Comércio de produtos religiosos em Porto Alegre, tá? Aí você fala, professora, mas é em Porto Alegre. Não tem problema. Certamente terão características similares. Então, eu vou abrir aqui esse arquivo, quer ver? Ó, por que eu gosto de usar o Google Acadêmico? Então, assim, ó, é uma dissertação que foi apresentada na PUC do Rio Grande do Sul. Vamos pegar o índice aqui, ó. Ele vai falar dos produtos, o mercado. Deixa eu ver se fala do consumidor. Tá. Pode dar ideias, inclusive, né? Ó, fala de características, diferenciação, ó, traz muita informação legal, tá vendo? Então, aqui vocês podem já começar a entender qual que é o perfil do público que consome isso. Por isso que a pesquisa de dados secundários, antes de qualquer pesquisa de dados primários, ela é fundamental. Porque a partir do que você vai encontrando aqui de informações, porque teve pessoas que estudaram isso, né?
você consegue entender melhor aquele público, tá? Deixa eu voltar para cá. Parar, tá? Então, utilizar o Google, né, para você consegue encontrar também os sites das associações, as bases de dados e o Google Acadêmico, porque aí você vai entender do consumidor, da concorrência não precisa, tá? Eu só quero macroambiente e consumidor. Porque daí você vai entender mais ou menos, tá, qual que é a característica. Então, a gente tem ali o de Spartans, consumidores de alimentação saudável, então eu entendo que esse é o conceito, alimentação saudável e fit, se bem que eu acho que seria mais fit, né, pela proposta que ela falou lá, fit e saudável. Então, Spartans, vidraçaria também deve ter bastante coisa lá, tá, de negócio de vidraçaria, quem que é o consumidor da vidraçaria, do orixá e da hamburgueria, então nem se fala, deve ter um catatal de informação, tá, sobre delivery, então assim, aí você tem que pensar bem como pesquisa essas informações. Essa pesquisa de dados secundários, do Desk Research, quando a gente fizer análise de concorrência, a gente também vai fazer, mas não agora, tá, por isso que ela não vai entrar agora, porque a gente vai fazer depois. Mas nessa pesquisa de Desk Research, a ideia é que vocês entendam melhor o contexto e busquem informações que possam afetar o negócio, então se coloquem lá, tá, o que afeta essa empresa, né, então, que nem, se a gente pensar nessa hamburgueria ali que o cara não pegou o iFood, assim, ele não deve ter feito estudo ou análise mesmo, porque não faz sentido, né, o gasto que vai com o iFood para quem está iniciando o negócio, não é gasto, é investimento, né, para você ter algum retorno por meio daquele canal de comunicação, tá? Então eu vou passar para vocês o detalhamento disso, tá? Eu tenho isso feito já, que lembrando que a gente está usando a metodologia do Scrum, então eu vou passar para vocês o detalhamento que seria os requisitos do produto, que é os requisitos dessa entrega. Então ela chama Desk Research, né, que é uma análise de dados secundários são dados que já existem, e aí eu vou colocar exatamente o que vocês precisam passar, mas análise de ambiente, aí vocês perguntam, professora, tem que ter todas aquelas dimensões, e se eu não achar nada lá na dimensão demográfica que afeta meu negócio? Não precisa colocar, tá? Então, mas pensem, olhem cada um e fala, tá, será que não tem nada mesmo? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Então, é análise de macroambiente e análise do consumidor, do que vocês encontrarem de informações sobre o perfil do consumidor daquele tipo de produto. Quem é? Ou quem são, porque pode ter mais de uma característica, dependendo do que vocês estão colocando ali, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não? A data de entrega? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu coloquei no planejamento meu aqui. Eu estou costumando dar mais ou menos umas 2 semanas para fazer. Vamos colocar assim, então. Peraí, deixa eu pegar aqui. E esses slides a professora vai passar? Desse daqui, não sei. Porque eu vou passar a referência para vocês. Eu vou ver se eu tenho uma aula gravada disso. Porque isso aqui é um conteúdo bem... Beleza. Desk Research. Eu coloquei para ser entregue dia 30. Dia 30 vai ser que dia? Deixa eu ver. A gente está hoje no dia 19. 26, dia 30. Tá, eu coloquei dia 30, deixa eu ver se eu coloquei no meu planejamento de aula, dia 30 com aula. Eu acho que eu coloquei sim. Planejamento, cadê? Não, não é você que eu quero. Tá, dia 30 aqui eu não coloquei síncrona. Vamos colocar sem ser na próxima, não, na próxima? Não, vai ter que ser na outra ainda. No dia 2 é feriado. Até dia 30 vocês conseguem fazer? Senão a gente coloca para o dia, deixa eu ver, 6/4. Eu preferia 6/4, professora. Tem provas vindo também. aí de custos. Tá, então vamos deixar para o dia 6/4, aí eu altero ali no planejamento.
Tá, então eu mando para vocês. Beleza, então, pessoal, eu vou mandar então para vocês certinho o detalhamento da entrega. Fica para o dia 6/4, tá? No mesmo formato, façam o download das apresentações lá na plataforma e dúvidas podem ir perguntando para a gente, beleza? Lembre que eu tô nos grupos e tô à disposição, pessoal. Sim. E você não tinha que estar na aula da Kátia, Luiz? Prof, é mais fácil ler os livros do que conseguir entender a aula da Kátia. Ai, Tem meu dado Deus. certo, tem dado certo. Já tô com metade da nota que eu Maldade, preciso hein? passar na matéria. Que maldade. Não, mas o pior é que ela é extremamente fiel ao que tem no livro. Então, se você lê o livro, você entende o que tá acontecendo. Ah, entendi. Cuidado. Tá dando certo Então- agora. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Prof, eu Até preciso semana falar com que você vem. aqui no Bom finalzinho, tá? semana. Tá. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.